Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos entrevistar a professora da UFPB, Marineuma Oliveira. Vamos falar sobre português, sobre música, vamos desenrolar um papo aqui. Marineuma, quem é Marineuma? Primeiro se apresenta para depois a gente tomar um cafezinho, bater um papo, tomar uma aguinha, fica à vontade. Eu sou uma pessoa apaixonada por ensino, Eu por já ia escola, perguntando por quem. por estudo, pelo marido, pelos filhos também. Mas assim, a minha paixão é a educação. Os meus alunos sempre imaginam que vai chegar ali um professor que vai meter o pau na profissão. E a gente tem escutado muita coisa ruim hoje sobre ser professor, por conta da violência, por conta dos baixos salários. Mas eu sempre quis ser professora, sempre gostei. Já tive chance de fazer outras coisas. Fui funcionária do Banco do Brasil, passei no concurso, na época que se dizia assim, emprego federal. Mas com 2 anos eu pedi demissão para voltar para a sala de aula. Foi? Foi. Você tinha um emprego federal no Banco do Brasil e se atreveu a pedir as contas, está bem de vida, viu, então? Não, é só paixão. Para ensinar onde? Você queria para ensinar onde? Durante 20 anos eu ensinei no Colégio Marista. Pio X. Pio X, depois de alguns anos fui para o UEPB e fiquei concomitante, porque lá não era dedicação exclusiva. E agora, há uns 3 anos, estou na Universidade Federal. Voltou para o emprego federal? De certa forma, voltei, mas fazendo aquilo que eu quero, que eu gosto. Professor, quer dizer que você pediu as contas, é um detalhe, mas é preciso muita coragem, né? Mas olha só, essa minha voz assim, sensual é de trabalhar. E né? Trabalha e aí, muito, né? eu, professora dando muitas aulas, veio um médico especialista de São Paulo aqui. Médico? Um médico veio de São Paulo fazer um teste com aquele exame videolaringoscopia, quando isso estava surgindo aqui. Então, esse médico veio fazer os testes e precisava de cobaias. Eu fazia fonoterapia e a fonoaudióloga disse, professora, quer ir lá? Ser a cobaia lá? Ser a cobaia, os médicos estão tudo lá, depois a senhora dá uma palavrinha com o médico. Por fim, depois do exame, eu perguntei ao médico, e aí, minha voz? Aí ele perguntou, a senhora é o quê? Disse, professora. Aí ele disse, desista, deixe de ensinar. Então, eu fui estudar para concurso, como muita gente faz hoje, ser concurseiro. Mas por que ele disse isso? Porque ele achou que o volume de trabalho era muito grande, as cordas vocais muito comprometidas, muitas aulas, no tempo que se usava giz, e ele disse, deixe de dar aula, senão você vai perder a voz. Então, eu fui estudar, passei no concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. O Banco do Brasil me chamou primeiro, eu fui. 2 anos depois, olha, eu me sentia tão mal sendo não, né? Você pode até ganhar bem, mas não faz o que gosta. Eu ficava lá, acredita, ensinando todo mundo a tirar dinheiro no caixa. Eu não admitia alguém chegar lá e não saber usar aquilo. Era uma professora dentro do banco. Graças a Deus, isso é uma ironia. Houve um assalto, os caras foram assaltar a agência lá em Santa Rita. E na sexta-feira, na segunda, eu pedi demissão, voltei para minhas aulinhas, ainda não perdi a voz. E acredito que seja porque eu gosto daquilo que eu faço. Sempre ensinou português? Sempre. Né? Agora uma pergunta... Literatura também, língua portuguesa. Né? Uma pergunta seguinte, por que a língua portuguesa é tão difícil? Tem muita coisa que pode ser simplificada. Né? Eu acho que a escola ainda não achou o rumo dela. No ensino básico, se ensina muita coisa desnecessária, que não vai ser utilizada. Por exemplo. Eu acho assim, que até o 5º ano, os 5 primeiros anos de escola de uma criança, seja aprender a ler, a escrever, as 4 operações. Mas assim, é muita coisa que se coloca, gramática, aprender aquelas regras que não vão ser aplicadas. Eu sempre digo assim que... Regras gramaticais que não serão aplicadas. Não. Então você sugere que, pelos que você está dizendo, eu estou deduzindo que muita coisa da gramática é inútil. Ou não? Ou não entendi? É inútil aprender como se aprende. Porque a língua só se faz no uso. E se eu não escrevo, se eu não leio, eu não vou ficando hábil nessa língua. Aquela língua que a escola ensina, ela é muito distante daquela que a gente usa no dia a dia para se comunicar. E eu, como comunicador aqui nessa emissora e na emissora de rádio no Sistema Correio que eu trabalho, eu tenho que falar bem, sem cometer erros de concordância, ou eu devo falar uma linguagem coloquial? Depende daquilo que você esteja fazendo. Ou para quem... Nessa entrevista agora, eu preciso falar
com cuidado para não cometer erro de concordância. Isso dá um trabalho. Dá um trabalho. Se depender de mim, você deve falar o mais simples possível, o mais claro. Porque falar bem é falar de maneira clara. Ser capaz de ser entendido, ser capaz de se fazer entender. Quem erra mais? Me permita aqui essa observação que me ocorreu. O sujeitinho matuto que diz, o matuto lá de Serraria como eu, que diz pro via, pro modo e tal, e todo mundo entende, ou o intelectual com aquela linguagem rebuscada que você tem que estar no dicionário para saber o que é que ele está dizendo? Quem erra menos ou quem acerta mais? Eu vou começar assim, discutindo essa questão de erro. A sociolinguística, que é uma corrente da linguística, diz que a gente precisa usar a língua adequadamente. Não existem erros. O que é usar a língua adequadamente? Lhe interrompendo. Eu tenho mania de interromper. Pode interromper. A gente retoma. E como eu falo muito, pode interromper. Não, aí é que é bom porque o programa no instante passa e eu me poupo de estar perguntando. Pode falar. A pergunta foi... quem erra... Quem erra menos. É o matutinho que diz pro modo e pro via, lá em riba, e a gente entende tudo. Ou o intelectual cheio de pedante e com a linguagem bem rebuscada e você não entende nada. Pronto, a questão é se adequar a níveis de linguagem, a níveis de uso. Então, se ele se comunica, se ele é entendido, ele não está errando, ele está fazendo o papel dele naquele momento. O intelectual, dependendo do meio e com quem ele esteja interagindo, pode ser adequado àquela situação. A língua, ela é dinâmica. Ela depende de quem a usa, ela depende de onde se vive, qual o grau de instrução. Então, assim, não tem como dizer isso é certo e isso é errado. Eu posso dizer se é adequado ou não àquele contexto. Em que região do Brasil se fala o melhor português? Se é que existe o melhor português, eu não sei. Dizem que é o Maranhão, né? Eu não sei lhe dizer isso. Eu acho que é muito complicado dizer onde se fala melhor. O Brasil realmente é enorme, tem as peculiaridades em cada lugar, não sei dizer. Eu já vi muita ironia de paulista, por exemplo, quando o camarada diz A, B, C, D, E. Ele ri de não é E. O certo é A, B, C, D, E ou A, B, C, D, E? Para a gente é E. Para quem diz E, é E. Isso não influi, mas na gramática ali... Não há. Não? São variedades de uma língua. Variedades possíveis. Não é que seja errado, que seja certo. São variedades. Então, quando nós dizemos estamos certos, quando o paulista diz E, também está. Sim. O errado seria eu criticar você por dizer diferente de como eu digo. Tem isso também, Tem isso. O ensino do português no Brasil tem evoluído? O brasileiro se apega menos às regras gramaticais e até que ponto a linguagem da internet altera? Olha, vou lhe confessar, eu sou uma apaixonada pela internet. Nunca se inscreveu tanto. Aí não, né? Eu tenho, mas está guardadinho ali para depois. Eu estou aperreado aqui. Eu estou vendo. Eu já estou aperreado. Eu sou uma apaixonada pela internet porque a gente interage. Nunca se inscreveu tanto como se inscreve agora. Eita, esse é um tema interessante. Não é, Quer não? dizer que a internet é bom por isso, né? É bom porque as pessoas agora têm voz e vez. Elas não têm vergonha. Eu lembro que muitos dos meus alunos, quando fazia aquela redação, aquele texto, que iam me entregar, colocava assim de baixo para eu não ver. Tinha vergonha daquilo que eles escreviam. Agora todo mundo se expõe, coloca o seu pensamento e tem a consciência de que tudo que eu estou dizendo ali é de responsabilidade minha. Então você tem que pensar no que você vai dizer, não no como você vai fazer isso, principalmente. Então a internet é maravilhosa. A gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos aprofundar essa história, até que ponto a internet melhora para que aprendamos e falemos o português ou não. O Dedinho de Prosa volta daqui a pouco.